Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projetor. Meu nome é Denis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a forma d'água. Um dos grandes gêneros cinematográficos é a fantasia, porque é através dela que muitas mensagens que de formas diferentes não poderiam ser passadas, poderiam ser muito cruas ou muito cruéis, pela fantasia elas são passadas pela metáfora, e aí uma obra cinematográfica se torna muito mais aprazível, muito mais digerível do que se passada de outra maneira. Além disso, a fantasia tende a nos levar a universos muito diferentes dos que a gente está acostumado a viver, e apesar de poucos filmes terem atingido o domínio da fantasia de maneira plena, alguns deles merecem destaque na história do cinema, não porque ganharam prêmios, mas porque conseguiram se encaixar naquelas grandes obras que fazem parte do imaginário de milhões e milhões de pessoas, de gerações e gerações. Quando a gente não aceita a diferença um dos outros e como essa violência não falada pode prejudicar tanto a raça humana, né? Porque o filme nos leva à mensagem da criatura que é hostilizada, porque ela é diferente, porque o homem utiliza, além da mensagem do diferente, ela é uma arma de guerra, né? Então, assim, é uma mensagem muito cruel sobre como o ser humano lida com essa questão do poder, e ali entra o fato da intolerância atrás tanto da criatura quanto da personagem vivida pela Sally Hawkins. Então nós vamos para a personagem da Sally Hawkins, que aqui interpreta uma mulher muda. Ela tem um problema dizem que quando ela era um bebê ela perdeu, né, as cordas vocais, ela tem as cicatrizes aqui em formato de guerra, e ela domina a tela de maneira brilhante, porque a Sally Hawkins é uma atriz genial. Ela vai da comédia ao drama, como poucas atrizes na atualidade conseguem fazer, e finalmente ela está tendo o reconhecimento que ela merece. Só que aqui no filme ela tem a interpretação Amélie, que é aquela interpretação diferente que cai na graciosidade sem cair na inocência do clichê, porque a gente vê que a Sally Hawkins, como a Amélie, ela tem os desejos sexuais dela, ela tem um lado sexual bastante amadurecido, né, bastante desenvolvido. Só que isso não quer dizer que a personagem não possa ser graciosa, e aí que tá a interpretação Amélie, que é uma brincadeira que eu faço, mas que tem sentido sim, porque depois de Amélie Poulain, lá em 2002, quantas personagens não vieram com esse toque de Amélie, que na verdade, na minha opinião, começou lá com a Audrey Hepburn, mas que foi muito bem desenvolvido pela Amélie Poulain, lá em 2002, pela Audrey Tautou. E aqui a Sally Hawkins emula essa Amélie, só que ela faz isso muito bem. E ela faz isso muito bem porque, sobretudo, o filme tem uma mensagem fantástica sobre inclusão, sobre essa parte do aceitar o diferente, sobre a crítica em cima da intolerância das pessoas. E por falar em outros, a gente precisa falar um pouquinho sobre os coadjuvantes do filme, sobre alguns pontos que merecem destaque positivo ou não. O primeiro caso é o da Octavia Spencer, que ela consegue fazer com que a gente se magnetize sim por ela em tela, mas não necessariamente porque a personagem dela é interessante. A personagem dela é um tanto quanto caricata, ela tem uma mensagem bacana assim, em relação ao marido dela, em relação às coisas que ela fala e tal, mas isso se perde com o passar do tempo e é desperdiçado. Tudo que a gente vê no começo do filme sobre a personagem da Octavia é desperdiçado com o passar do filme, terminando naquele momento estúpido com o marido dela que apesar de conversar com o que ela criticava dele, mas assim, o momento está tão perdido no meio da trama, que ali a gente já está tão mergulhado na trama principal, que é a da Sally Hawkins, que a gente não vê nem sentido do porquê explorar aquilo. Então, no final das contas, não vê sentido da personagem ter sido explorada de tal forma. Ao mesmo tempo, o personagem do Michael Shannon, e esse que é um ator fantástico, mas que aqui está muito caricato, aqui ele está um vilão de primeira, e o roteiro tenta, de maneira até, na minha opinião, um pouco ingênua talvez, não sei, ele tenta explorar a tridimensionalidade do personagem, mostrando pra gente que esse cara tem uma família, que ele tem 2 filhos, que ele tem uma esposa que ama, e que ele é cruel com eles também, porque ele é frio com eles o tempo todo. Na verdade ele é cruel no trabalho. Então
no final das contas, ele acaba sendo unidimensional, porque a família dele pouco importa que existe para a trama do filme, pouco importa que existe pro personagem, que não faz diferença nenhuma ele ter os filhos ou a esposa, afinal ele é frio com eles, da mesma forma que ele é frio no trabalho e estúpido também no trabalho, e ele acaba sendo um vilão daqueles maquiavélicos sem muito propósito, entendeu? Então ele acaba perdendo um pouco o sentido também, ele acaba sendo aqueles vilões... Cruella de Vil, sabe? Que não tem uma mensagem, ele não tem nada a acrescentar. O que nos leva a questionar do porquê ele ser tão importante num filme que se trata de intolerância. E aí a gente entra no personagem do Michael Stuhlbarg, tem feito muitos filmes bacanas, aqui é mais um filme bacana, só que o personagem dele, ele tem... perto do personagem do Michael Shannon e até da Octavia Spencer, ele tem mais sentido para a trama, porque ele é um médico que ele utiliza aquela criatura marítima para fins relacionados à cobaia, mas que relacionados à guerra também, mas que ele acaba se mostrando um vilão muito bem disfarçado, porque ele acaba mudando de lado, só que a gente entende os princípios dele, porque ele era um médico que queria estudar aquela criatura e ele queria explorar a natureza da criatura, não torná-la apenas uma arma e não machucá-la. E aí a gente entra pro personagem que tem grande profundidade, além da Sally Hawkins, que é o Richard Jenkins. Esse é um ator veterano, já fez muitos filmes, se eu não me engano ele fez mais de 60 filmes, ele sempre é um personagem que some, então ele é um daqueles atores que atuam de verdade, não que são estrelas, ele atua sumindo no personagem. E aqui ele faz o vizinho da Sally Hawkins de maneira tão bela, ele é tão bem construído o personagem dele que a gente não entende porque os outros não são. E aí é uma falha do roteiro incrível, porque a Octavia Spencer, o Michael Shannon, o Michael Stuhlbarg são atores fantásticos. Só que aqui eles são desperdiçados, ao contrário do Richard Jenkins, que aqui está fantástico. Aqui ele tem todas as nuances possíveis que poderiam justificar os erros e os acertos que ele comete durante o filme e que justificam o seu passado e o seu presente, e as suas escolhas do passado e as do presente, e a companhia que ele faz para a personagem da Sally Hawkins, a importância dessa companhia, que também lembra um pouquinho a Amélie Poulain, aquele vizinho que tinha os ossos de vidro. Não é desmérito do filme lembrar a Amélie Poulain, afinal é um filme genial que ele está se remetendo, mas aqui o roteiro poderia ter se aprofundado um pouquinho mais nesses personagens e deixar uma homenagem ainda mais bonita. E por falar em beleza, a gente vai para a parte técnica do filme. Aqui a gente tem um combo bastante interessante, que com certeza é um dos grandes concorrentes aí, foi um dos grandes concorrentes da temporada de premiações, porque a trilha sonora é muito bem feita, ela acompanha muito essa parte fabulesca do filme, ela acompanha muito bem a personagem e os nuances que ela sofre durante o filme, a parte mais tensa, a parte mais suspense, né? A parte mais romântica, ela acompanha muito bem, de maneira muito bonita, e tem aqueles toques que remetem à água, que a gente sabe que os filmes de água sempre tem esses toques, essas notas. E a gente vai para a fotografia, que é fantástica, a fotografia do filme, tanto nas cenas internas quanto nas externas. A fotografia, ela utiliza a água como uma personagem, como o filme tem que fazer, afinal, né, a água é uma personagem do filme. E aqui ela utiliza a água vindo do céu, da terra e do meio. E ela faz isso muito bem. Então ela tem as suas nuances, ela tem as suas tonalidades. É um filme que tende mais pro escuro, claro, porque é uma fábula mais pesada, mais adulta, mas que ainda assim acompanha muito bem, junto da fotografia, a direção de arte, o figurino e a maquiagem é um combo muito bem feito pelo Guillermo del Toro, que aqui dirige o filme de maneira muito, muito bonita, apesar de eu não achar merecedor de destaque dentre os diretores que estão aí na temporada de premiação, mas ainda assim é uma fábula muito bonita. O filme peca, para mim, na minha opinião, pelo desenvolvimento dos personagens, como todos os filmes do Del Toro, na minha opinião, tem esse defeito. Os personagens, eles se perdem, eles se tornam unidimensionais, eles se tornam esquecíveis. Eu não lembro mais
dos porquês da Octavia Spencer, sabe? Eu gostaria de lembrar porque eu lembro que no começo do filme era muito divertido a conversa dela com a Sally Hawkins ali enquanto elas limpavam, e a Octavia Spencer ficava reclamando do marido, não sei o quê, mas isso se perde no filme e é um desperdício muito grande. Eu acho uma pena isso. Da mesma forma o Michael Shannon, da mesma forma o Michael Stuhlbarg, apesar dele ser um pouquinho mais bem desenvolvido. Então o que sobra é um duelo muito bem construído entre a Sally Hawkins e o Richard Jenkins, que se sobressai, na minha opinião, diante da direção do Del Toro, que, mais uma vez, na minha opinião, a direção do Del Toro é mais técnica do que narrativa. E isso se aplica a todos os filmes dele, à exceção do Labirinto do Fauno, que eu acho que ali ele fez a obra-prima dele. A minha nota para A Forma da Água é 7,5. É um filme que deixa um pouco a desejar, na minha opinião. É um filme muito bonito, é um filme muito bem feito, mas que daqui a um tempo eu não sei se eu vou querer assistir tão cedo esse filme. Não é um filme decepcionante, mas é um filme nota 7,5. Fala pra mim o que você achou desse filme. Fala pra mim o que você tá achando do meu conteúdo, o que você tá achando do que eu tô falando, se eu tô falando muita besteira ou não. Pode falar, fala tudo aí embaixo. E eu quero saber o que você tá achando, porque infelizmente eu não vi na Forma da Água essa grandiosidade que muitos estão enxergando. E infelizmente esse não foi um excelente filme, mas eu continuo desejando a você ótimos filmes.